A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 22º domingo do tempo comum. O Evangelho nos diz que vivemos a nossa vida na transparência e não na ilusão de seguirmos normas. Escutemos o texto do Evangelho, Marcos 7, 1-8, 14, 15, 21, 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavarem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. A liturgia de hoje nos devolve a meditação Evangelho de Marcos, depois de nos ter nos oferecido os extraordinários textos de João que nos conduziam a Jesus e a fazermos com Pedro a confissão: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Fomos acordados para o seguimento de Jesus e a nos alimentarmos do pão descido do céu.
Hoje o Evangelho nos apresenta um diálogo entre Jesus e alguns fariseus e escribas. Somos confrontados com o legalismo que escraviza e mata, porque leva à tristeza do egoísmo individualista. Mas Jesus opõe e propõe a graça da Boa Nova que orienta, protege e salva, porque leva para o encontro com o outro, com a vida e com o próprio Deus. A discussão se refere ao valor da tradição dos antigos que Jesus, referindo-se ao profeta Isaías, define como preceitos dos homens e que não deve substituir o mandamento de Deus. As prescrições antigas compreendiam não apenas os preceitos que Deus revelou a Moisés, mas uma série de regras que especificavam as indicações da lei mosaica. Os fariseus e escribas aplicavam tais normas a uma forma muito escrupulosa, estreita, moralista, e as ensinavam como uma expressão de religiosidade verdadeira e autêntica. Por isso questionam Jesus a seus discípulos pela transgressão das normas e, como vimos, daquelas relacionadas com a purificação exterior do corpo. A resposta de Jesus se manifesta de modo transparente, profético, límpido. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Ignorando o mandamento de Deus, observam a tradição dos homens. São palavras que nos enchem de admiração. Sentimos que em Jesus há verdade e que sua sabedoria nos liberta de preconceitos, fechamentos, estreiteza e nos conduz à liberdade da fé, à liberdade de filhos e filhas de Deus, no dizer de Papa Francisco. Somos hoje convidados à escuta da palavra como quem deseja espírito e vida. A palavra nos convida a estarmos dispostos a nos deixarmos tomar pelo espírito da palavra e não nos impormos na palavra das normas que acabam nos tolhendo a liberdade. Onde a tristeza, onde a liberdade, onde o fechamento, onde o vir à luz, onde a verdadeira vida, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Jesus a nos alertar que manter a observância exterior da lei não é suficiente para ser discípulo, para ser seu discípulo. Corremos o perigo de nos considerarmos melhores do que os outros pelo simples fato de observar as regras, as tradições, mesmo não amando o próximo, sendo duros de coração, soberbos, orgulhosos. A lei pela lei, a norma pela norma, o mandamento pelo mandamento é algo estéril se não mudar o coração e se não traduzir em oração a busca de justiça e de paz. Mandamentos na lei nos abrimos ao encontro de Deus, pois ela é graça. A palavra de Deus é graça, uma vida guiada pelo amor que é Deus. Jesus no Evangelho nos chama para a proximidade sem perguntar se estamos limpos, impuros, purificados, a nos confortar. O que torna um homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Desta forma, sublinha a primazia da interioridade, ou seja, a do coração. Não são coisas exteriores que nos fazem santos ou não santos, mas é o coração que expressa as nossas intenções, as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos amores. As atitudes exteriores são a consequência de que decidimos no coração, mas não o contrário. Com as atitudes exteriores, se o coração não muda, não somos verdadeiros cristãos. A fronteira entre o bem e o mal não passa fora de nós, mas sim dentro de nós. Podemos então nos perguntar: onde está o meu coração? Jesus diz: o teu tesouro é onde está o teu coração. Qual é o nosso tesouro? É Jesus? É o coração bom ou o tesouro é outra coisa? Portanto, é o coração que deve ser purificado e convertido. Sem um coração purificado, não se pode ter mãos verdadeiramente limpas e lábios que pronunciem palavras sinceras de amor. Tudo é duplo, uma vida dupla, lábios que pronunciam palavras de misericórdia e perdão. Somente isso pode levar a um coração sincero e purificado. O que torna um homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. As criaturas todas, no dizer de São Francisco, são irmãs. São inocentes e inofensivas por todas,
pois todas são criaturas de Deus. Como poderiam nossas irmãs tornar-nos impuros? Por isso, o dito forte e solene de Jesus para todos é de dentro do coração do homem que saem os maus pensamentos. As impurezas e todas as maldades são da nossa responsabilidade, do nosso modo de relacionar-nos com a vida, com as pessoas, com a nossa história, com Deus. Podemos relacionar-nos de modo sadio ou perverso, fraterno ou dominador, irmanado ou destruidor, sadio, fraterno, irmanado, quando as vemos e a tratamos como graça, favor, bênção, benefícios sacramentais, presença de Deus vivo e verdadeiro. Perverso quando as tratamos como se fossem apenas coisas, ou quando as tornamos fazendo-nos donos e padrões, e pior ainda, explorando-as e destruindo-as, sem respeitar-lhes a dignidade que Deus deu. Na verdade, só há uma única origem do pecado e do mal no mundo: o coração do homem. É do seu interior, de sua vontade, que nascem as cogitações que se transformam em atos e hábitos. Dentro do coração do homem que saem as más intenções. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. E a relação com as criaturas irmãs de que fala o Evangelho nos leva a perceber o modo como nos relacionamos, como dominadores, como destruidores, pois no coração mora o desejo do lucro, da riqueza e não da fraternidade e da irmandade. Vemos essas maldades que nascem de dentro do coração, nos garimpos, no desmatamento, no desregramento da nossa Amazônia. O desejo desenfreado das pessoas em busca de riqueza, dinheiro, fazem das criaturas suas inimigas, destruindo-as, dominando-as, destruindo a nossa casa comum. Tudo porque do coração nascem as maldades, cobiça, imoralidades, roubos. Nos diz a segunda leitura de hoje da carta de Tiago: todo o dom precioso e toda boa dádiva perfeita vem do alto, desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias das suas criaturas. Fomos gerados, viemos à luz para a liberdade de filhos e filhas de Deus. Nós somos os primeiros, os mais próximos, as primícias das criaturas. Fomos gerados na liberdade por livre amor de Deus, e para a liberdade fomos gerados, pois gerados todos fomos no amor. Assim somos atraídos pela benevolência, pela misericórdia do encontro com os órfãos e as viúvas, com os pequenos, com os deserdados, os espoliados, aqueles que vivem sem casa, sem família, sem familiaridade. Como extraordinário é o mandamento de sermos a expansividade do amor, na expansividade do acolhimento, da familiaridade necessária àqueles que nada têm. Nos darmos conta de quem é órfão, pertence também à familiaridade de Deus. As viúvas, as sem companhia, as solitárias em seu amor, as procuradoras de um amor como a profetisa Ana, são as viúvas que no tempo de Jesus eram as mulheres pobres, sem nada e sem ninguém, deserdadas de tudo. Essas mulheres que não abandonam, não se sentem abandonadas por Deus, mas acolhidas no amor pela generosidade gratuita dos irmãos e irmãs. Como é provocadora a palavra de Deus de hoje, irmãos e irmãs. Enquanto uns estavam preocupados com as mãos impuras no comer, o apóstolo a nos indicar a lei e o comandamento do amor, a acolher. Então começamos a perceber a diferença entre o que é de fora e o que é de dentro, o que é exterior e o que é interior, a exterioridade e a interioridade. O que vem de dentro e o que vem de fora. Não que haja dentro e fora, mas a superação e o superamento da dicotomia de vivermos o Evangelho como norma ou como iluminação, condução de vida. Seguir normas, leis ou nos deixarmos tocar pela beleza de uma vida que nos conduz ao encontro dos irmãos e irmãs. Mas a vida da interioridade, isto é, o amor realizador e gerador, a necessidade de humildade, disposição, desimposição, desdominação, pois salvação. O Evangelho nos dizer, melhor, o apóstolo nos dizer, sejamos ouvintes, ouvir a palavra,
Na palavra existem segredos, existem não ditos, existem ditos revelativos. Um ouvir que desperta para o encontro, para ver o órfão, a viúva, os deserdados. Significa as tribulações, os sofrimentos, as desilusões, as desafeições, os desamores. Um ouvir que ilumina na graça a palavra de vida, que desabrocha nas tribulações, que desabrocha para perceber as tribulações, a familiaridade do amor, o amor invadindo a existência. Hoje iniciamos o mês da Bíblia na Igreja no Brasil. Queremos meditar profundamente a palavra de Deus, que ela nos ajude a compreender que a transformação do nosso coração equivale, que ela nos ajude a transformar o nosso coração, lendo todo dia a palavra de Deus, nós sejamos praticantes como filhos e filhas de Deus. Pois a palavra é que dá sentido ao viver livre e liberto no amor. Pois neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação que segue a palavra de Deus. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis, decretos tão justos como esta é a lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Queridos irmãos, queridas irmãs, leiamos a palavra de Deus, escutemos a palavra de Deus, vivamos da palavra de Deus. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar
Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Escutemos, queridos irmãos e irmãs, alguns pensamentos de Papa Francisco tirados da Fratelli Tutti. Nós iniciamos o tempo das eleições. Será muito bom nós ouvirmos esses textos belíssimos do Papa Francisco, que nos fala da importância da política. Estamos em tempo de eleições municipais, e tempo precioso para nos darmos conta da importância da política para evitar a politicagem, a cooptação, a compra de votos. Então sigamos alguns pensamentos que o Papa Francisco nos apresenta, algumas passagens que nos ajudam a intuir a importância e a nobreza da política no tempo em que a política foi relegada a negociatas e à falta de ética. Ainda estamos longe de uma globalização dos direitos humanos mais essenciais. Por isso, a política mundial não pode deixar de colocar entre os seus objetivos principais e irrenunciáveis o de eliminar efetivamente a fome. Com efeito, quando a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando-os como uma mercadoria qualquer, milhões de pessoas sofrem e morrem de fome. Por outro lado, descartam-se toneladas de alimentos. Isso constitui um verdadeiro escândalo. A fome é criminosa e a alimentação é um direito inalienável. Muitas vezes hoje, enquanto nos enredamos em discussões semânticas ou ideológicas, deixamos que os irmãos e irmãs morram ainda de fome ou de sede, sem um teto, sem um acesso a serviços de saúde. Juntamente com essas necessidades elementares para satisfazer, outra vergonha para a humanidade é que a política internacional não deveria continuar a tolerar, não se ficando por discursos e boas intenções, é o tráfico de pessoas. Trata-se daquele mínimo que não se pode adiar mais. A caridade política expressa-se também na abertura a todos. Sobretudo o governante é chamado a renúncias que tornam possível o encontro procurando a convergência em alguns temas. Sabe escutar o ponto de vista do outro, facilitando o espaço a todos. Com renúncias e paciência, um governante pode ajudar a criar aquele poliedro bom onde todos encontram lugar. Nisto não resultam as negociatas de tipo econômico, é algo mais, é intercâmbio de dons a favor do bem comum. Parece uma utopia ingênua, mas não podemos renunciar a este sublime objetivo da política. Vendo que todo tipo de intolerância fundamentalista danifica as relações entre as pessoas, grupos e povos, comprometamo-nos a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade de todo ser humano, sob quaisquer ideias, sentimentos, atividades e até pecados que possa ter. Enquanto os fanatismos, as ideologias fechadas e a fragmentação social e cultural proliferam na sociedade atual, um bom político dá o primeiro passo para que ouçam as diferentes vozes. É verdade que as diferenças geram conflitos, mas a uniformidade gera asfixia e neutralizamos culturalmente. Não nos resignemos a viver fechados no fragmento da realidade. Nesse contexto, gostaria de lembrar o que eu, juntamente com o grande imã Hamad, pedimos aos artífices da política internacional e da economia mundial para se comprometer seriamente na difusão da tolerância, da convivência e da paz, para intervir o mais breve possível a fim de se impedir o derramamento de sangue inocente. E quando uma determina política semeia o ódio e o medo em relação a outras nações, em nome do bem do próprio país, é necessário estar alerta, reagir a tempo e corrigir imediatamente o rumo. Ao mesmo tempo que realiza essa atividade incansável, cada político permanece um ser humano chamado a viver o amor nas suas relações interpessoais diárias. É uma pessoa e precisa se dar conta de que o mundo moderno, devido à sua perfeição técnica, tende a racionalizar cada vez mais a satisfação dos desejos humanos classificados e distribuídos entre vários serviços. Um homem é chamado cada vez menos pelo seu próprio nome, cada vez menos será tratado como pessoa, este ser único no mundo que tem o seu próprio coração, os seus sentimentos, problemas e alegrias, a sua própria família.
Só se conhecerão as suas doenças para tratá-las, na sua falta de dinheiro para fornecê-lo, a sua necessidade de casa para alojá-lo, o seu desejo de lazer e distrações para lhes organizar. E, contudo, amar o mais insignificante dos seres humanos como um irmão, como se existisse apenas ele no mundo, não é perder tempo. Na política, há lugar também para amar com ternura. Em que consiste a ternura? No amor que se torna próximo e concreto, é um movimento que brota do coração e chega aos olhos, aos ouvidos e às mãos. A ternura é o caminho que percorreram os homens e as mulheres mais corajosas e fortes. No meio da atividade política, os mais pequeninos e frágeis e pobres devem enternecer-nos. Eles têm o direito de arrebatar a nossa alma, o nosso coração. Sim, eles são nossos irmãos. E como irmãos, devemos amá-los e cuidar. Isto ajuda-nos a perceber, a reconhecer que nem sempre se trata de grandes resultados que às vezes não são possíveis. Na atividade política é preciso recordar-se de que, independentemente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto, a nossa dedicação. Por isso, se consigo ajudar uma pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. É maravilhoso ser povo fiel de Deus. E ganhamos plenitude quando derrubamos os muros e o coração se enche dos rostos e de nomes. Os grandes objetivos sonhados nas estratégias só em parte se alcançam. Mas sem olhar a isso, quem ama e deseja e deixou de entender a política como uma mera busca de poder, está seguro de que não se perde nenhuma das suas obras feitas com amor, não se perde nenhuma das suas preocupações sinceras com os outros, não se perde nenhum ato de amor a Deus, não se perde nenhuma de suas generosas fadigas, não se perde nenhuma dolorosa paciência, tudo isso circula no amor como uma força de vida. Por outro lado, a grandeza nobre de ser capaz de desencadear processos cujos frutos são colhidos pelos outros, como a esperança colocada na força secreta do bem que se semeia. Ao amor, a boa política une a esperança, a confiança nas reservas bem de que, apesar de tudo, existe no coração um povo. Por isso, a vida política autêntica que se funda no direito, num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com a convicção de que cada mulher, cada homem, cada geração encerram em si uma promessa que pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Então podemos nos perguntar, ao pensar o futuro, para onde estou realmente apontando como político? Passados alguns anos para refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será quantos me aprovaram, quantos votaram em mim, quantos tiveram uma imagem positiva de mim? As perguntas talvez dolorosas serão quanto amor coloquei no meu trabalho político, em que fiz progredir o povo, as comunidades, que marcas deixei na vida da sociedade, que laços reais construí, que forças positivas desencadeei, quanta paz social semeei, que produzi no lugar que me foi confiado. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, que palavras sábias o Papa Francisco, parecem às vezes até espirituais demais, mas justamente atingem o âmago do ser político. Quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Recordemos os aniversariantes desta semana.
De aniversário natalício, dia 2, o diácono Roberto Moraes da Silva. Dia 2 também o diácono José Messias Alencar. No dia 5, o diácono Ricardo César Lopes Pereira. E aniversário de ordenação, dia 2, Padre Rafael Moura de Oliveira. Dia 3, Padre Manuel Aparecido Monteiro. E dia 7, Padre Diego Omar Corso. Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs, sejamos agradecidos por eles viverem entre nós e servirem no seu ministério a nossa igreja de Manaus. Vamos assim encerrando, queridos irmãos e irmãs, nesse nosso encontro. Vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Leiamos todo dia a palavra de Deus, porque ela nos guia e nos fortalece. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejo a todos um bom domingo e uma abençoada semana. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.